Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 9 de outubro de 2019, 17 horas e 32 minutos. Fico feliz com a sua audiência, com seu carinho e amizade. Espero que o conteúdo seja sempre útil. Aqui nós falamos de swing trade. Eu sou o diretor da Top Traders e investidor profissional. Estou na bolsa desde 2002 e nosso modus operandi é o swing trade, que contempla de 3 semanas a 3 meses de operação. Às vezes a gente fica um pouquinho mais, dependendo do ativo, às vezes um pouquinho menos. Quando fica um pouco mais, são aqueles famosos causes de turnaround, quando a gente pega uma grande virada, ou um pouco menos quando fazemos trade de guerrilha. O seu like é importante, se inscreva no canal, na área de comentários você é bem-vindo. Quem quiser ter contato comigo de manhã é só entrar no site toptraders.com.br, colocar nome e e-mail. Eu acho que o pessoal está fazendo uma manutenção lá no site, então a gente está modernizando o site, mas logo logo já vai estar normalizado, vai estar funcionando normalmente. Lá você consegue assinar o cenário e seja bem-vindo à bolsa, adequado para investidores de nível intermediário e iniciantes também. Pessoal, nós temos as bolsas americanas já fechadas, né? O EWZ subiu 1,36, QTF brasileira negociada em Nova York, S&P 0,91, Dow Jones 0,70, Nasdaq 1,02, Crude Oil WTI fechou de lado. O VIX, que a gente sempre estuda, que é o índice do medo, despencou. Isso é um sinal de retroalimentação da alta, pelo menos por mais umas 2 sessões. E aí vamos estudar esses gráficos a seguir. Por que a gente vê esse cenário, né? Especialmente por retomadas das negociações entre China e Estados Unidos, né? Então vamos clicar aqui em gráfico para estudarmos esses índices americanos. Ok? Então vamos lá. Primeiramente o VIX, é o índice do medo, né? Indicador de volatilidade do S&P. Bom, nós tínhamos uma situação de algum modo complexa aqui, né? E temos ainda, né? Por um lado, nós temos aí um cenário de juros em queda, coisa e tal, e por outro, a trade war, né, entre Estados Unidos e China. Há aqui uma linha de tendência de alta, foi testada nas últimas 3 sessões, e nós temos uma linha de tendência de baixa. Isso daqui é um triângulo, de algum modo, sim. Para o lado que for, seja para cima ou para baixo, tende a tomar direção. Aí nós temos a seguir o Dow Jones. O Dow Jones fez aquele movimento de fechamento do gap. Esse martelo continua válido e o candle de hoje mostra reação. Como eu imagino que nós temos aqui um fundo, topo fundo, né? Então teria que romper esse patamar para termos um pivô de alta. Aí nós temos o S&P, que tem um movimento bastante técnico. LTA respeitada, hoje uma correção na parte alta do Marubozu de ontem. Negando esse Marubozu? Eu acho que sim, porque se fosse aqui seria um arame. Como é na parte alta, é um sinal ainda mais forte, só tem gap no curto prazo para cima, então acho que favorece ponta compradora. E no caso do índice Nasdaq também, né, trabalhou o tempo inteiro na parte alta do Marubozu de ontem, eu acho que isso mostra força e retroalimenta a possibilidade de um pivô de alta invertendo a direção, que seria confirmado 8.013. Ok, aí falemos do EWZ. Quem opera nos Estados Unidos pode operar EWZ normalmente com margem, assim como se faz no BOVA11 aqui no Brasil. Nós temos uma LTB definitiva, ela foi testada 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes desde meados de setembro. Eu acho que isso pode ser considerado ainda um fundo topo fundo. O
pivô em si seria rompido a 43,25, mas só o fato de romper a média de 21 e a LTB seria um sinal altamente positivo, né? Na semana, pessoal, percebam que no dia 4, fechamento 42,11, está 41,13. Mesmo com a alta de hoje, na semana o cenário ainda ele é baixista. Daí nós vamos falar sobre Ásia e Europa. China fechou em alta na máxima, Europa valorização generalizada. Vamos ver aqui a bolsa da China. Lembra que eu falei para vocês que às vezes o movimento de recuperação ele começa na Ásia, e quando ele começa na Ásia, pela minha experiência e tal, por histórico, eu vejo com bons olhos, pois começou. Eu até falei para vocês, é difícil, né, a gente imaginar uma sessão altista na Ásia, mas eu acho que ela vai acontecer. Porque pode ter uma virada, alguma coisa nova por lá, e houve. E aí as bolsas americanas e Europa seguiram. Isso aqui geralmente é um bom sinal, pelo histórico que eu acompanho. Aí nós temos o índice FTSE da Bolsa da Inglaterra. Uma situação gráfica interessante, porque nós temos um repique. Como disse um aluno, quando é assim é voo de codorna, né? Não é nem de galinha até a média 21. Bastante inteligente. Parece que nós temos um mastro bandeira, uma correção tênue e curta. Então eu acho que isso daí favorece. Eu acho que na minha vida nós temos uma quinta e uma sexta de alta. Pelo menos no exterior. Aqui no Brasil já é um mistério, né? Índice DAX também eu acho que abre espaço para uma quinta e para uma sexta de alta. Nós temos um topo duplo, só que lembra daquela história do gap que muitas vezes é alvo? É o que parece. Nós temos esse eixo na região de 12,140. Se for rompido de fato e levar a média, esse gap puxa os preços. Acho que nós teremos um novo teste dessa LTB. Ok? Então vamos aproveitar que nós já estamos aqui com o broadcast aberto e falar do dólar, né? Deixa eu atualizar aqui. Bom, o dólar tem uma sessão de repique, né? Agora aqui no Brasil a gente tem as modinhas, né? Teve a modinha das ações de frigoríficos, das ações atreladas a dólar, teve a modinha das ações daquele bandido salafrário do Ike Batista, que é um cafajeste, assim como o Joesley Batista e o seu irmãozinho. Né? São bandidos, inclusive, em contestes, né? Condenados e tudo, indiciados em outros processos. Então, tem as modinhas. E a modinha agora é a modinha do dólar, né? Então, assim, o IPCA, por exemplo, hoje surpreendeu, então já projetaram Selic no final do ano a 4,50. Aí o dólar sobe. Então, pessoal, é momento, né? Teve a modinha das educacionais, enfim, ainda mais sem fluxo estrangeiro, a gente vai ver depois. É assim que a banda toca. Então, assim, IPCA surpreendeu, o dólar para cima. Então é isso, o dólar subiu um pouco aqui, veio numa região de eixo de M. A região está aqui mais ou menos em 4.116, 4.117, que é a máxima das últimas 3 sessões, e aí está a média de 21. Então é uma barreira difícil de ser rompida, mas que se for dólar consolidar, ele pode voltar a apreciar-se. Ok? Agora, não, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou falar. Um negócio que envolve o day trade, comparando com o Ike Batista, com o Joesley. Ficar calado que é melhor. Então, falando do dólar, é um cenário bem complicado. Repique, movimento errático, rompimento falso. E essa região aqui é a região chave, justamente onde está no diário aquele eixo do M. Então, parece aqui a formação de um pivô, mas todo pivô de alta pode ser um topo duplo também. Ok? No caso aqui do dólar. Né? Legal. Aí, pessoal, vamos falar de ativos fixos. Petro, Vale, bancos.
A Petrobras, ela tem uma sessão de alta importante, né? Mais de 2%. Lembra daquela história que eu falei? Nós temos um topo duplo, muitas vezes o gap é o alvo, a boca, né? E ela veio na boca. Fora da banda, dentro da banda, é um sinal de fundo com algum incremento de volume. Só que assim, até a média de 21, ainda mais quando eu tenho o eixo do M aqui, 26,78, é um voo de galinha. Acima disso pode realmente flexionar, mesmo porque esse gap aqui em cima seria um aliado dos touros atraindo os preços. Aí nós temos Vale 3. Valérie, esposa do Paulo, que acompanha o nosso trabalho, e também esposa de vários alunos e amigos. O sinal de fundo da Vale, ele ainda é válido. O sinal de Vale é válido. Nós temos um doji pernalta, quase um martelo, um arame, e fundo topo fundo. O ponto que acionaria a inflexão técnica 46,98 está aqui em cima, junto com a média e a boca de gap. Então uma tríplice barreira. Se romper, mostra força. Ainda mais que nós temos um ponto que detonou o pivô, que é 46,78. Então nós temos 1, 2, 3, 4 elementos a serem vencidos. Se for, pode colocar o papel numa nova realidade. Aí temos Itube 4. Itube 4 subiu mais de 1,5%. E aquela história, às vezes o ativo faz ele monta um fundo, ele dá um sinal sobre determinadas regiões que a gente que tem experiência sabe que o movimento não é concreto. Mas quando você tem uma indicação de um fundo sobre um ponto que gerou uma forte alta em junho, né, um repique e depois uma forte alta entre agosto e setembro, aí é uma situação interessante. É aquela história do fundo martelado, né, consolidado, fora da banda, fora da banda, fora da banda, 5 vezes dentro da banda, sinal importante. Stop barato, chance de apreciação exponencial. Aí nós temos em Bradesco um movimento muito forte, quase 3% de alta. E há aqui um triângulo de grandes proporções. Eu já tenho um zigue-zague ascendente, rompimento 32,78, que é o fundo anterior, rompimento falso 31,91 e cravado o movimento nessa linha inferior de triângulo. A partir do momento que eu tenho um fundo aqui a 33,40 e ele for rompido e levar a média de 21 para bater essa LTB aqui, para mim é um pulo. Então veremos o que o mercado nos reserva. Teve o lance aqui no Brasil, pessoal, da sessão onerosa. A sessão onerosa, ela abre espaço para votação. Eu não diria na semana que vem, mas talvez dia 22, dia 23. Sobre a Previdência segundo turno no Senado, né? Então, apesar do atraso, isso é muito bom. E aí nós temos Banco do Brasil, veja só, fundo 43,15, 43,19, 43,22. Então, uma região que foi batida algumas vezes, nós temos uma indicação de fundo aqui através de um arame, de um rompimento falso, de um possível fundo duplo. Então é um sinal altamente interessante. Aí falemos de Vivarina Pura Vida, Via Varejo VVAR3, minha esposa na bolsa. A Via Varejo teve uma sessão baixista. Eu tô com 140 mil ainda dela. Tô levemente pensando em aumentar minha exposição. Talvez amanhã, vou pensar no caso. Ela tem um sinal aqui de topo duplo? Tem. Onde que estaria o eixo? 7,45, né? Com alvo, de repente, aqui, ó, 6,68. Depende, vamos ver. Agora, se romper essa região de R$8, ela estica, né? E tá perto de média aqui, então tá movimento relativamente tranquilo na Via Varejo.
Ok? Aí falemos então. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques do dia, ver se o Cartesiano nos ajuda. Então, pegar aqui as variações do dia, as principais. Eu acho que hoje tem que ser Ultrapar e JBS, né, pessoal? JBS, essa história aí dos políticos americanos estarem de olho na empresa. Então, JBS S3. Nós temos uma queda bastante forte. Eu acho assim. Você está operando uma ação como JBS, tem o timing, né? Para você acionar stop. É claro que hoje, com base, por exemplo, nessa LTA, o stop seria hoje. Mas sabe o que acontece? Pessoal, sim ou não? O camarada que está comprado, ele fica com dó de stopar a 29,50 porque ela bateu a 34. Só que o ponto de stop era aqui, e eu falei isso para vocês aqui no canal. Porque eu tenho um ativo em tendência de alta, mais clara do que a água. Só que esse ativo monta um candle de tubo, que é uma estrela cadente aqui circulado. E ele perde a mínima, que é o 32,71 em fechamento, perdeu nesse dia, pô, lucro no bolso, fora da banda, dentro da banda. Agora estopar aqui, aí é um caso sério, aí você fica naquela dúvida, né? Então, é isso. Aí nós temos o GPA3 que devagarinho, sorrateiramente, é aquela história que eu falo. A compra ótima foi nos 15, 16 reais. Eu particularmente, assim, eu acho que é momento de administrar, a gente pode colocar esse gap aqui, é momento de administrar para quem vem comprado. O que vale a pena a gente dizer? Ela respeitou uma LTA, está acima de média, Marubozu. Esse ponto que seria um possível segundo ombro, eu acho que ele já ficou para trás em definitivo. Então, movimento de administrar quem está comprado. Agora sim, se ela romper 18,74, ela faria um mega pivô de alta. Essa aqui é a realidade. Ok? Falemos agora então dos pedidos do YouTube. Bom, antes disso eu vou falar de fluxo. Vamos lá, vou falar de fluxo. Então, mercado futuro, semana que vem tem vencimento de índice. Estrangeiros trabalharam na ponta compradora ontem, imagino que tenham trabalhado hoje também. Ontem de 82,985 para 77,404 contratos. No mercado de ações só sabem vender, pessoal. Todos os dias aqui o saldo sobe. Até o dia 4 estava 6 bi 203 milhões, agora foi para 7 bi 556 milhões. Então eles vendem mesmo, né? E tem algum saldo que entra para os IPOs, tipo da Vivara, provavelmente da C&A, mas via de regra eles estão arrebentando na venda no mercado de ações. Quem segurando são os institucionais. E no dólar eles reduziram compra, saldo comprado 88,685 para 87,449. Eu prometi falar do Cartola FC. E eu vou falar, Top Traders também é entretenimento. Afinal, a gente é uma família ou não é, né? O pessoal que não gosta quando a gente fala de política, de futebol, é só pular. É que 99,9% do pessoal que assiste o programa, imagina que a gente tenha 3 mil pessoas dia. Se 1% fosse um pessoal chato, daria 30. Geralmente tem uns 2 ou 3 chatos por programa. Isso dá 1% daria 30, pessoal. Então seria 1% dividido por 10, 0,1. E muitas vezes não tem nem 3 chatos, às vezes tem um por programa, uns 3 que dão dislike. Então a gente está muito acima da média, né? Mas o pessoal tem o camarada que está mal-humorado, ou ele está fazendo day trade, ou ele está trabalhando como scalper, ou ele está fazendo termo. Se ele está seguindo o manejo de risco certinho, não tem por que estar mal-humorado. Eu, com toda a responsabilidade que eu tenho, estou sempre bem disposto, animado, com energia, bem-humorado aqui. Então, pessoal, competições, né? A gente tem a liga aqui, Wagner Caetano.
né? Eu sou presidente da liga. A minha posição nessa liga, pô, é 18º. Eu quero ficar entre os 10, eu vou brigar para isso. O Vascão até morrer, que é o Flávio, ele ficou em primeiro há muito tempo. Agora o Abutre das Gerais, que é o Zé Roberto Lopes, passou. Pô, o pessoal é muito bom, né? Eu me considero de 0 a 10 um cartoleiro nota 7,5. Né? Tanto que de 106 eu sou o 18º. Agora, pô, tem que ser muito bom para fazer 1.900 pontos, 1.899, 1.829. O meu filho é bom também. Né? Então a galera tá de parabéns, né? E é uma brincadeira super saudável, muito divertida. Pô, isso aqui é vida, né? Gera amizade, humaniza o trabalho. Isso é uma maravilha poder fazer isso com os alunos. Minha alegria, minha satisfação é muito grande. Então a galera tá aí de parabéns e o meu time tá escalado para hoje. Ok? Muito, 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 muito bem. Pô, isso é vida, né? Pô, uma alegria muito grande. Pedidos do YouTube. O pessoal pediu para eu ver aqui, para eu fazer um estudo do IVVB 11 com S&P. O IVVB 11, pessoal, é como se você... Eu sempre gosto de falar a linguagem do investidor, né? Sem querer fazer linguagem técnica para impressionar. O papo aqui é de trader para trader. Então, o IVVB 11 tem boa liquidez. É simplesmente o camarada que tem vontade de operar o S&P, ele faz isso aqui no Brasil. É o S&P espelhado. Então, ele segue mais ou menos o S&P. Correção na parte alta, um possível fundo duplo. O eixo está aqui em 1,2939. Você consegue operar com margem de garantia. E comparado, por exemplo, com o S&P, é um gráfico parecido. O eixo aqui do S&P estaria em 2959,8. Por quê? Porque o IVVB11 você só opera nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, tenho conta lá, consigo operar. Só que ele é inversamente proporcional ao dólar, então tem esse detalhe também. Ok? O outro pedido que o pessoal fez do YouTube foi bid 4. Bid 4 com bid 3, não sei, acho que pela região, talvez o movimento... Acho que o pessoal adivinhou que ela ia subir hoje, porque começaram a pedir ontem, anteontem. Esse tipo de situação costuma ser algo que remete à compra. Você tem o ativo em tendência de alta primária secundária. A terciária, pessoal, falar que é de alta não é de curto prazo, né? Tá em queda já desde agosto. Mas aí você vem num topo anterior e você tem um algo novo. Fora da banda, dentro da banda. Tem que ter coragem para comprar depois de uma alta dessa, mas é uma barra de ignição. Simples assim. E aí nós temos a bid 3, que seria o ativo com menos liquidez, né? Então a liquidez está concentrada na bid 4, pessoal. Simples assim. Aí nós temos a bid 11 também, é o caso da SAPR 4 e SAPR 11. Então, ou é a 11 ou é a 4. A 3, não pegou aí no mercado. Né? E aí seria um setup de compra também na 11. Eu prefiro a 4. Vamos comparar aqui eu consigo comparar o volume melhor aqui no... Ó, por exemplo, o bid 4, quanto negociou hoje? 66 milhões. Quanto que negociou a bid 11? Negociou 82, tá pau a pau ali, então as duas. Às vezes não tem essa história, mas o mercado vai migrar para 11, o mercado não vai migrar. É o mercado que manda, então, ok? Aí nós temos a SG PS3, que é a Springs, certo? A Springs é uma small cap, né? Um ativo muita gente gosta no canal. Assim, ela subiu muito forte, corrigiu até a média e está apontando para cima. Eu acho que é uma situação, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Né? Parece que ela está afunilando, aquela história das bandas justapostas. Até pelo momento do mercado, acho que é mais provável que isso daqui seja para cima. Você poderia colocar stop abaixo de 11,90 desse fundo aqui do dia 7. Acho que faria sentido. Talvez até em fechamento, porque não é tão volátil. Ok? Bacana. Aí vamos falar então para a gente finalizar do Ibov.
O Ibov é aquela história que eu cantei aí do fundo duplo possível. Eu já até falei no cenário. O mercado está entre o abismo, né, de perder esse fundo aqui do dia 3 do 9, o fundo do dia 3 do 10, vir aqui na LTA, mas já enfraquecido com pivô acionado, ou fazer um fundo duplo. O sinal de hoje, que não é nada... Por exemplo, ontem não era um cenário de terror que pintaram, né? Assim como hoje, ontem, nossa, quanto drama que a gente vê nos fóruns, o pessoal fazendo melodrama e o fim de mundo. Aí hoje GSL de brigadeiro, tá tudo colorido, tudo... Não, na verdade nem ontem era drama, nem hoje é euforia. Ontem nós tivemos um sinal negativo e hoje um sinal positivo. Aí amanhã a gente começa a ter uma leitura mais racional. E aí na sexta-feira, de acordo com o fechamento, que a gente pode tirar alguma conclusão. O BOVA11, ele segue o IBOV, né, via de regra. A região é forte, né, foi fundo no dia 5 do 8, início do mês, foi fundo no início de setembro. No início de outubro também, e aparentemente foi respeitada, mas ainda teria que romper a máxima de hoje, fechar acima de 98 de preferência, para começar a sinalizar que vem testar o eixo aqui do W em 98,80. Só que assim, além do eixo do W, tem a média de 21, tem a boca do gap, tem todos esses fundos de força mediana, então é tudo com tranquilidade, com serenidade, com parcimônia. Fato do dólar subir já não passa tanta confiança nessa alta, é um movimento complexo, mas tem sinalização de um fundo duplo que a gente apontou ontem. Ok? Algo que é importante nós estudarmos aqui, antes de finalizar, seria o fluxo cambial. Cara, em nenhum momento eu cliquei para abrir essa aba. Eu fico indignado quando tem alteração no meu software sem... Olha, eu vou te falar, é aquela minha velha história, softwares. Bom, então vamos lá, pessoal. Alguns estudos aqui, ó. Fluxo cambial total em setembro, negativo em 6,446 bi. No financeiro, que é o que mais importa pra gente, saída líquida de 6 bi no mês passado. É muita coisa. Os institucionais estão sendo heróis aí nesse caso, né? Fluxo cambial total no ano, 16 bi 644 milhões. No financeiro, 29 bilhões 430. É muita coisa, né? Aí, pessoal, assim, ninguém é ingênuo. A gente sabe que boa parte disso são aqueles fundos abutres que investem em renda fixa. Mas da renda variável está saindo fluxo também, tanto que a gente viu no início dos trabalhos aqui no mercado de ações, né? E da semana passada, que é o que mais importa, ó, fluxo cambial total na semana, 4 bi 83 milhões. Ó. Então, no período de saída líquida pelo canal financeiro, ó, de 4 bi 159 milhões é muita coisa. E no comércio exterior, saldo positivo em 77. É muita grana saindo aqui do Brasil. Ok? E aí faltou o mini índice, né? O mini índice hoje é uma sessão bem positiva. Eu vou apagar isso aqui, mas o fundo duplo teoricamente foi traçado, foi marcado sob a tração de 38% de FIBO. Então o que eu vou fazer? Esse gap não foi testado, tampouco violado. Eu vou atualizar os nossos pontos gráficos aqui. Então vamos lá. Máxima histórica, considerando que eu uso o gráfico perpétuo, mantido. A máxima, dia 19/9, mantida. Nós temos um outro ponto aqui, 105.900. Então nós vamos marcá-lo. Legal. Esse ponto aqui está muito escondido. Eu vou desmarcá-lo. Esse fundo tem que ser inserido no gráfico, 99.915.
Então nós vamos lá. Bacana. Ó, percebam que no dia 13/9 foi 99.900. Então é um ponto forte mesmo, né? Ontem rompimento falso, talvez 99.695. Eu acho que é isso. Para não ficar um gráfico bagunçado. Qual que é o possível eixo do fundo duplo? 102.770. Legal. Feito. Sempre usando as sombras. Só que esse ponto vai coincidir com os candles. Mas enfim, tá marcado aí. E hoje um bom volume e tal, fora da banda, dentro da banda, né? Então adentrou a banda, vamos ver amanhã se faz mínima e máxima mais altas que hoje. Vamos ver intraday, em 30 minutos aqui. Bom, ontem eu fiz um comentário. Lembrando, pessoal, não sou Deus, não acerto sempre, mas tem muita gente falando que eu vou acertar de novo. Fico muito feliz. O que eu falei aqui? Só para explicar. Antes do pessoal contestar, tente entender o que eu falei primeiro antes de contestar. Porque senão você faz papel de pateta, criticando alguma coisa que você nem mesmo entendeu. Como faziam os três patetas? Eles não tinham e não têm capacidade intelectual de entender minhas estratégias, meus pensamentos, a minha metodologia, e criticavam aquilo que nem mesmo compreendia, depois faziam papel de bobo, e o fluxo dos alunos deles vinham para mim, a gente montava a turma e o trabalho crescia. Então o que eu falei? Deixa eu desenhar aqui para quem criticou ontem e não conseguiu entender. Então aqui seria o seguinte. Seria mais ou menos assim, ó. Esse dia corresponderia a esse aqui, ó. Então vamos desenhar. Certo? Só como colocar uma outra cor aqui, senão... Certo? Legal. Aí esse dia... Aqui, ó. Esse outro... Isso daqui é um gráfico intraday. Esse outro dia... corresponderia a esse aqui, ó. Eu posso estar certo ou estou errado. Como eu falei, pessoal, eu não sou Deus. Né? Certo? Não tem uma semelhança. Imagina que eu coloque um espelho aqui, ou que eu pegue... Pô, quem é mais antigo, eu tenho 40 anos, sou de 79, né? De repente, lembra do papel carbono que a professora usava? Tirar cópia, enfim. Imagina que você bote um carbono aqui e desdobre, alguma coisa assim. Aí esse dia aqui... Estão desenhando para quem criticou sem entender. Aí o que acontece? Depois dá certo e quem critica faz papel de bobo e faz o canal crescer. Então aqui seria mais ou menos isso. Porra, mas aí só porque eu coloquei o rosa aqui. Então vamos lá. Então estou desenhando até para a galera entender. Então, esse dia, que no caso foi dia 2/10, ele corresponderia ao dia de hoje. Mas aqui eu vou ter que traçar de novo, porque ficou muito escuro, eu não vou conseguir. Então seria mais ou menos isso. Certo? Então a minha ideia é uma humilde e simples leitura, pessoal. Agora, hoje começou a subir. Pode ser que dê certo. Né? Só que hoje poderia ter rompido a região de 102.770, não rompeu. Mas enfim, é uma ideia, não é totalmente... Né? Aí na teoria seria mais ou menos o seguinte, né? Por exemplo, o dia 1 corresponderia ao dia 1º, ao dia 10 e por aí vai. Ok? Então é isso aí, a minha ideia, a minha humilde opinião, vamos ver o que faz aí o mercado. Então saúde e paz a todos, seu like é bem-vindo, assista bem-vindo à Bolsa. Você que é iniciante ou intermediário, participe dos comentários,
Nós somos uma comunidade, uma família e aprendemos juntos. Pessoal, a gente está recebendo uma porrada de caminhão perguntando sobre o Passaporte Premium, que é o grupo. Pessoal, só entra no grupo quem faz a imersão. Invariavelmente, ok? Quem é ex-aluno de outras imersões, né? Da imersão que a Top Traders organizou de 2018 e 2019, pode procurar o suporte @toptraders.com.br que tem direito de entrar, sim. Agora, a próxima imersão. Uma coisa que eu te garanto, não vai ser em janeiro, porque a minha equipe vai viajar para fazer treinamentos, buscar novas tecnologias e tal. Não vai ser em fevereiro, porque entre o final de janeiro e de fevereiro eu vou viajar para estudar, me reciclar, só que funciona tudo normal aqui, mas vou estudar, me reciclar, buscar equipamentos e tal. É muito provável que seja em março do ano que vem ou em abril. Agora, tem alguma possibilidade de ter imersão esse ano? Por enquanto, não. Só que nada é impossível. Se a gente conseguir encaixar uma data, perceber que dá para ter liquidez naquele momento, dá para trabalhar com rolagem de dólar, de índice, e que tem demanda, talvez sim. Mas é mais provável março ou abril do ano que vem. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Uma honra tê-los comigo. Seguimos juntos porque somos mais fortes. Valeu!